Existem várias formas de você fazer os trajetos internos na sua viagem para a Europa. Você pode ir de carro, de trem, de avião, de ônibus, então as formas são inúmeras. Mas será que existe uma melhor forma de ir de uma cidade a outra ou de um país a outro dentro da Europa? Qual é a forma mais rápida? Qual é a forma mais barata? E se eu te disser que tem uma ferramenta que te ajuda a planejar isso da melhor forma possível? Pois é sobre ela que a gente vai falar aqui hoje. Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal Roteiros da Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Quando eu gravei vídeos aqui para o meu canal sobre meus roteiros pela Europa, uma das perguntas que mais apareceu foi: como eu fiz os meus deslocamentos dentro do continente? Como eu fui de um país a outro depois que eu já estava na Europa? Aqui no canal eu contei sobre como eu comprei as minhas passagens do Brasil para a Europa, que tipo de modalidade eu usei, mas não contei como foi que eu me desloquei de um país a outro dentro da Europa. E é sobre isso que eu vim falar aqui agora, sobre como eu fiz para pesquisar a melhor forma de ir de um país a outro, para que você também possa fazer o roteiro da sua viagem pensando nisso. Aproveita logo para se inscrever no canal para ter acesso a várias dicas e conteúdos incríveis de viagens pelo mundo que com certeza vão te ajudar muito no planejamento das suas férias. E agora bora pro vídeo, né? Como você já deve imaginar, não existe uma única forma que seja boa para viajar dentro da Europa. Depende muito do trecho que você vai fazer. Tem trechos que são muito melhores de trem, outros que são muito melhores de ônibus e outros que você vai ter que fazer de avião, senão você vai perder muito tempo. Então, para cada trecho você vai precisar fazer uma pesquisa diferente e eu vou te mostrar aqui como você pode fazer isso. Esse vídeo vai ser focado em pessoas que querem fazer os trajetos utilizando o transporte público. E se você pretende alugar um carro, com certeza o Maps já vai te ajudar a perceber qual é o melhor trajeto para você fazer. Mas se você está pensando em utilizar transporte público em pelo menos um trecho da sua viagem, esse é um site que vai te ajudar. Se você está planejando a sua viagem para a Europa, eu recomendo que você assista 2 vídeos aqui do meu canal, onde eu falo os meus roteiros que eu fiz pela Europa nas 2 vezes que eu fui. Da primeira vez, eu fui para Holanda, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e Suíça. E da segunda vez, eu fiz Portugal e Espanha. Os 2 vídeos vão estar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira assistir. Então vamos lá, o nome do site que te ajuda a planejar os seus roteiros internos na Europa, assim como qualquer outro roteiro que você queira fazer pelo mundo, é Rome to Rio. Esse site te ajuda a entender quais são as formas que você tem de ir de um lugar a outro. Então, digamos que você queira ir de Londres a Paris, ou de Amsterdã a Bruxelas. Você vai simplesmente colocar o nome das 2 cidades e ele vai te mostrar todas as formas que você tem de ir de um lugar para o outro. Além das formas, ele vai te mostrar também uma estimativa de preços e também vai te dizer, por exemplo, qual é a companhia que faz aquele trajeto e que você pode comprar. Ele também é um site que você pode usar para comprar as passagens, mas eu nunca usei ele para comprar, eu só uso ele para entender de que forma eu posso fazer aquele trajeto. E depois eu compro a passagem no site da companhia que ele me indicou ou então no site de alguma outra companhia que faça sentido para mim. Eu uso ele, então, basicamente como um buscador. Agora, então, vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de coisas que você pode fazer dentro desse site e que podem ser muito úteis no seu planejamento de roteiro, assim como foi no meu. Então, vamos lá fazer o passo a passo para ver como a gente vai fazer a busca nesse site Rome to Rio. Em primeiro lugar, a gente vai digitar no Google o nome do site, Rome to Rio, e você vai encontrar ele logo aqui. É esse site aqui, Rome to Rio, descubra como chegar a qualquer lugar. Assim que você acessar, você vai ver uma espécie de busca que você pode fazer aqui. E no caso, você está procurando exatamente por transporte, que já vai ser a opção selecionada assim que você abrir o site. O que você precisa fazer agora é digitar o nome da cidade da onde você está partindo e o nome da cidade para onde você está indo. Então, digamos que você queira pesquisar o seguinte trajeto dentro da Europa. Bruxelas, na Bélgica, para Frankfurt, na Alemanha. Já vai estar aqui e a única coisa que você vai ter que fazer é clicar em pesquisar. Assim que você clicar, você vai ver um mapinha da distância entre um lugar e outro. E você vai ver em primeiro lugar aqui como é que está a situação relacionada à Covid nesse lugar para onde você está indo. Então é bom para planejar também a sua viagem, para você já ficar sabendo se tem alguma restrição de entrada ou não. E aqui eles vão te mostrar algumas formas de você ir de Bruxelas para Frankfurt. A primeira delas que eles colocam aqui é o trem. O que você consegue ver relativo ao trem?
Em primeiro lugar, que é o meio que eles recomendam por ser o meio mais rápido de ir de um lugar ao outro. Você vai levar cerca de 2 a 3 horas, como está escrito aqui, que eles te dão uma estimativa de preço de passagem de R$ 440 a R$ 600 reais. Se você clicar no trem, você vai conseguir ver todos os bilhetes que estão disponíveis. Então você consegue ver a partir de qual estação de trem está saindo em Bruxelas, para qual estação de trem está indo em Frankfurt. Você consegue colocar a data de saída e a data de retorno, se por acaso você for voltar. E você consegue buscar os bilhetes. E aqui embaixo aparecem os principais horários e aparece também qual é a operadora de trem, né, que está fazendo esse trajeto. Então aqui aparece que é a Deutsche Bahn. E aqui você consegue justamente saber quem é o fornecedor e você consegue ir lá no site e procurar. Então aqui já te dá exatamente o site da operadora que faz esse trajeto para se você quiser adquirir a sua passagem. Como eu falei, eu uso o Rome to Rio só para saber qual é a distância de um lugar a outro e qual é a melhor forma de chegar nesse lugar. E depois, quando eu quero comprar a passagem, eu vou direto no site da operadora de trem, operadora de companhia aérea, enfim, né? Qual é a operadora que está fazendo esse trajeto, eu vou lá no site oficial da empresa e compro. E aqui ele já te dá qual é o site oficial da empresa, o que é ótimo, já te poupa aí algum tipo de problema que você possa ter na hora de procurar esse site, já que não é algo que a gente está tão acostumado. Aqui você consegue ver tudo sobre esse trajeto, né? Frequência, a cada 3 horas vai ter um trem saindo desse lugar e indo para esse lugar, qual a estimativa de preço, o site, como são os trens, você consegue ver detalhes sobre os trens, como é que ele é lá dentro, como é que é a primeira classe, a segunda classe do trem. Então você consegue saber mais ou menos tudo sobre esse trajeto, quanto você vai gastar, quanto tempo vai durar e como é o trem. Agora, digamos que você não queira ir de trem, você consegue voltar aqui e ver os outros resultados. Você consegue ver o ônibus, que é o meio mais barato. Então, o ônibus vai levar de 6 a 7 horas para chegar, vai custar de 80 a 120 reais, o que é bem mais barato que a passagem de trem. Lembrando que as passagens de trem na Europa mudam muito de preço. Quanto antes de você comprar, mais barato você vai conseguir a sua passagem. Se você deixar para comprar em cima da hora, vai ser mais caro. Outra opção que ele te dá é em relação ao carro compartilhado. Se por acaso você quiser usar aqueles aplicativos tipo BlaBlaCar, enfim, esse tipo de aplicativo, ele te mostra aqui quanto é a estimativa de custo e quanto tempo vai demorar também. Em relação ao carro, ele vai te mostrar o trajeto e quanto custa alugar um carro para você fazer esse trajeto. E a outra opção, que é o segundo mais rápido, que é o voo. Ah, porque o voo demora mais do que o trem? Porque o voo tem todo aquele processo de chegar no aeroporto, despachar bagagem se for necessário, você precisa chegar com antecedência, então todo esse tempo é calculado e por isso que demora um pouco mais do que o trem. Que o trem geralmente é logo no centro ali da cidade mesmo que você tá indo e vai chegar no centro da outra cidade, então é super prático. E você consegue embarcar com a sua própria mala, então não tem toda essa etapa de despachar bagagem, você não precisa chegar com tanta antecedência como no caso do avião, então é bem mais rápido e bem mais fácil. Por isso que eles dizem que o trem é mais rápido do que o avião também. E você pode clicar em cada um deles para ver mais detalhes, por exemplo, no ônibus. Se você quiser clicar aqui, você consegue ver qual é a operadora de ônibus que faz esse trajeto, que no caso é a Flixbus. E você consegue saber quais são os horários. Aqui é a mesma coisa do trem, você consegue ter mais detalhes de tudo. A duração, a frequência, que são duas vezes por dia. Então você já consegue saber se você quiser ir de ônibus, você vai ter uma certa limitação de horários, porque só tem 2 ônibus saindo por dia, quando o trem sai de 3 em 3 horas. Você tem a estimativa do preço e você consegue ir para o site da Flixbus para comprar passagem, se essa for a opção que mais te agradou. Então é bem interessante porque você consegue ter acesso a tudo e você já consegue saber quais são as operadoras que fazem o trajeto, que é fundamental para nós que não moramos na Europa e não conhecemos essas coisas, por isso que esse site ajuda muito. E aqui você pode tentar fazer qualquer trajeto que te interesse. Se você quiser fazer a volta, basta você clicar aqui, que vai inverter o trajeto. Se você quiser ir para outro lugar, basta você digitar. Então, no caso, por exemplo, Lisboa, Madrid, foi outro trecho que eu fiz. Você consegue pesquisar e entender a distância de um lugar a outro e qual é a melhor forma de ir. No caso de Lisboa para Madrid, por exemplo, a melhor opção é o voo, porque essas cidades ficam bem distantes uma da outra e é complicado para ir de ônibus, porque leva de 9 a 10 horas, a não ser que você esteja tranquilo com passar bastante tempo dentro do ônibus. E o trem também é noturno e leva de 9 a 10 horas, não é aquele trem super rápido como é, por exemplo, no trecho Bruxelas-Frankfurt. Aqui é um trem um pouco mais devagar. Então, se você quiser chegar mais rápido, o voo acaba sendo a melhor opção nesse caso. Então, você consegue analisar todos os trechos que você quer fazer e é excelente também para planejar como você vai fazer esse trajeto dentro da Europa, né? Qual lugar que você vai primeiro,
qual vai ser o segundo lugar, qual vai ser o terceiro lugar, de acordo com os deslocamentos. Qual é o deslocamento mais prático para você fazer dentro da Europa? Eu, por exemplo, quando fui para 6 países, eu precisei planejar muito bem qual seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto país, para que eu não precisasse percorrer distâncias muito longas e para que eu pudesse usar o trem durante toda a minha viagem, que foi a escolha que eu fiz. Usar o trem para todos os trajetos e comprar com bastante antecedência para poder economizar na passagem de trem. Mas se eu tivesse com uma limitação maior financeira, com certeza o ônibus poderia ter sido uma boa opção para mim também, mas eu gastaria mais tempo, que era o que eu não tinha nessa viagem. Eu preferi gastar menos tempo e mais dinheiro na viagem, porque era a minha primeira viagem para a Europa e eu tinha me planejado para isso. Mas conheço muita gente que faz a viagem na Europa inteira de ônibus e se dá muito bem também. Então vai muito do seu gosto, do seu bolso e das necessidades que você tem na sua viagem. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que te ajude muito no planejamento do seu roteiro de viagem, assim como me ajudou quando eu fiz a minha viagem para a Europa. Se o conteúdo te ajudou, é lógico que eu vou pedir para você deixar o like para ficar sabendo que esse é o tipo de vídeo que interessa para você. Agora eu quero te indicar um outro vídeo aqui do meu canal, que é esse daqui, sobre a modalidade múltiplos destinos, onde eu te ensino a comprar passagem do Brasil para a Europa, otimizando a sua viagem e economizando em custos. Usando essa modalidade, você vai economizar em tempo e em dinheiro na sua viagem. Um beijo e até o próximo vídeo!